Olá, caro ouvinte. Somos do podcast G3 Engenharia. Eu sou o Marcos Antônio. Samuel Sarrazin. Josinei Lopes. Somos estudantes do 4º período de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Santarém. Hoje iremos abordar nesse episódio a Lei 11.888 e suas problemáticas de implementação nos municípios brasileiros. É isso aí, Marcos. Essa lei ela é de 2008, ela foi sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente no dia 24 de dezembro daquele ano. Essa lei, no seu artigo 1º, ela diz que é assegurada o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social, a moradia prevista no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Isso é o que diz o artigo 1º dessa lei. É uma lei bastante interessante, de fato, Josinei, mas eu gostaria de saber quem são essas pessoas atendidas por essa lei. Então, Marcos, as pessoas atendidas nessa lei, que está constando nela, são pessoas com salário de até 3 salários mínimos e que podendo morar em áreas urbanas ou rurais. Tá, mas quem queria financiar então esses projetos de construção civil? Muita boa pergunta, Josinei, muita boa pergunta. Quem seria responsável por este financiamento seria o município, Estado e a União, mas os recursos sairiam do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, já existe um fundo para isso e já existe esse recurso para esse projeto. E quem faria parte desse projeto, né? Quem estaria por trás de bastidores do mesmo? Servidores públicos, membros de ONGs, profissionais inscritos em residências acadêmicas na área de arquitetura e urbanismo ou engenharia, e profissionais autônomos buscando experiência em suas respectivas áreas. Então, está dizendo que de um lado temos o Estado. Quando eu falo Estado, eu me refiro à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com apoio financeiro, e de outro lado, como o Samuel frisou, profissionais da engenharia, da arquitetura e do urbanismo, prestando apoio técnico. Por que então que essa lei, pelo menos no que eu vejo, não tem a sua aplicabilidade efetiva aqui no nosso município? Porque, assim como vocês, eu também vejo diversas famílias morando em regiões de risco ou em regiões de locais de invasão, como por exemplo o Juá, que acho que é a invasão mais conhecida nos últimos anos aqui no nosso município, onde as famílias vivem normalmente em habitações consideradas impróprias. Não só no Juá também, temos os nossos ribeirinhos aqui na ilha, que na ilha que a gente, ali na orla, a gente pode visualizar uma ilha do outro lado do rio não, né? No meio, ali, como se fosse do outro lado do rio, pode visualizar várias casas que estão lá, que frequentemente, né, com a enchente do rio, elas são submersas, e podendo essa lei ajudar essas pessoas para que elas não precisassem sair das suas moradias para poder deixar o rio baixar, poder voltar para sua moradia, podendo perder móveis, podendo perder várias coisas que adquiriram ao longo da vida. É uma problemática bastante interessante levantada, principalmente no município de Santarém, mas é algo que eu gostaria de frisar justamente pelo tema em si, ser específico à nossa região do oeste do Pará, mas ela ser uma lei que é de âmbito nacional, é uma lei federal, as problemáticas que atinge aqui, atinge os outros municípios. Não é somente a região de Santarém, a região do oeste do Pará que acaba não tendo essa lei vigente, acaba não tendo um projeto que usa essa lei como uma porta de garantir moradias dignas para seus habitantes, para a sua população. É bastante interessante frisar que a região norte e nordeste elas são as principais regiões que são afetadas pelas construções irregulares, pelas construções
que podem, de alguma forma, acabar atingindo a integridade física, por exemplo, dos seus moradores. São 16 estados, mas apenas 4 municípios desses estados têm essa lei, algum projeto que usa essa lei como uma forma de dar essas condições mínimas, essas condições favoráveis para seus habitantes. São 4 capitais, é algo que eu gostaria de destacar, são capitais, não são municípios do interior, são capitais, inclusive são as capitais do Rio Branco, Belém, Salvador e Recife. São os municípios são as capitais que têm esta lei vigente. Ou seja, no Pará, só Belém então é que tem alguma aplicabilidade dessa lei. Os outros 143 municípios, inclusive Santarém, não tem nenhuma aplicação da lei, nenhum projeto referente a essa lei. Exatamente, Josinei, exatamente. É uma lei que é de âmbito federal, é uma lei que deveria ser aplicada, mas não é. Aqui no estado do Pará só temos Belém como representante, podemos dizer assim, dessa lei. Que poderíamos dizer como um exemplo dessa lei que temos aqui no estado do Pará é somente Belém, sendo uma capital. Tá, e agora a pergunta que fica, a grande questão de toda essa conversa seria o porquê dessa lei não está sendo implementada aqui, bem como nos outros 142 municípios da região. No caso 143, né? Que só Belém tem, né? Então Santarém e os outros 143 não tem. Eu já tinha falado. Então, Josinei, um dos grandes motivos, se não o único e principal dele, é a falta de conhecimento por parte dos gestores dos municípios perante essa lei. Quase que, me arrisco a dizer que 100% deles, 100% ou 99,99% dos gestores desses municípios não têm o conhecimento dessa lei, nem o bem que ela poderia trazer para os moradores do município. Como a gente já citou, o colega Josinei já citou e eu complementei, que passam muito delas em vazão, né? Que as casas são feitas sem nenhum tipo de amparo pelo governo e ela é feita de qualquer jeito, feito de qualquer forma, trazendo assim risco para o próprio morador. Exatamente como a gente estava conversando em off, Belém é a única capital do estado que tem projetos voltados para a habitação de famílias de baixa renda. Não partiu dos gestores daquele município, não partiu exatamente dos gestores. Foi uma ONG que precisou correr atrás para que houvesse algum projeto voltado nessa área. Exatamente, Josinei. Isso apresenta uma perspectiva bastante problemática na questão dos gestores, porque muitos dos projetos nas cidades, né, que houve esse projeto de lei, que essa lei foi aplicada a partir de entidades sociais, ou seja, o município, muitas vezes, os gestores do município, eles se fizeram não chegaram a procurar tal lei, não chegaram a pesquisar desconhecem sobre essa lei, e nas cidades que elas foram aplicadas, em algumas cidades, vai destacar como Belém, por exemplo, foram entidades sociais que foram responsáveis por isso. Obviamente existem municípios, mas provavelmente fomentados por outros grupos, seja ele um grupo de estudantes, por exemplo, ou seja por questão de também da perspectiva da perspectiva de associação de moradores também. Então é um projeto de lei que deveria ser mais visto com mais carinho, obviamente, pelos gestores, seja ele prefeito, seja ele alguma outra pessoa responsável, mas sendo o prefeito a pessoa principal, sendo a prefeitura do município, sendo o órgão principal da aplicação dessa lei no seu município, existe essa questão existe essa falta de conhecimento por parte dos prefeitos, por exemplo. Eu estava vendo também, Marcos, que na lei as entidades podem, como no caso de Belém, solicitar esse apoio. Aqui em Santarém, basicamente, nós temos 3 instituições que formam engenheiros e urbanistas, mas eu não vi, pelo menos até o momento, um projeto dessas instituições, como por exemplo a UFOPA, aqui o IFPA.
Então, Marcos, aqui trazendo para você e para todos os ouvintes uma notícia em primeira mão relacionada aqui a essa lei e o IFPA. A notícia é que o IFPA, juntamente com turmas de graduação em Engenharia Civil, estão com um projeto da criação de uma empresa júnior que tem como um de seus objetivos a utilização dessa lei como linha de ação, sendo que essa empresa júnior essa empresa sem fins lucrativos, ela vai procurar atender e utilizar o cerne dessa lei em seus projetos, dando um amparo para pessoas que moram em residências que apresentam algum tipo de risco para a própria pessoa. Ou seja, basicamente ele vai em busca a solução, pelo menos do lado do apoio técnico, ou seja, os egressos aqui do nosso instituto da área de engenharia vão poder atuar com apoio técnico em projetos voltados para a habitação, correto? É isso mesmo, eles vão, infelizmente, o IFPA como uma instituição pública e ela só pode atuar com esse parecer técnico, infelizmente não com operacional, que caberia ao município fornecer esse tipo de amparo operacional, que seria com os próprios trabalhadores e o material necessário para um exemplo, uma possível reforma em uma residência ou até mesmo uma construção de uma. Ou seja, uma excelente notícia para os nossos moradores, para nós que estamos sendo formados nesse instituto, termos pelo menos a oportunidade, se possível, de trabalhar nesse tipo de projeto que, na minha visão, é muito benéfica, tanto para quem atua como profissional e certamente para as pessoas que normalmente estão vivendo em condições muito difíceis e geralmente em áreas de risco aqui no Santarém. Então, Josinei, eu acho estranho, né? Um tanto estranho o fato das três instituições que você comentou ainda não implementarem um projeto desse. Sabemos que a empresa Júnior ela é entre aspas explicada para os graduandos de forma ampla e aberta em matérias, né? Uma delas a administração. A administração ela fala da existência dessa empresa e diz como que seria a criação e o controle em geral dessa empresa. Essas três instituições, a primeira delas sendo o FPA, não teriam até então nenhum tipo de projeto relacionado a essa lei, que seria de grande ajuda, como a gente comentou, e muito importante para a formação dos profissionais, sendo que eles estariam trabalhando na prática, não só na teoria, mas também na prática, levando para o campo todo o conhecimento que eles aprendem na instituição e praticando, já fazendo parte do mercado de trabalho, entre aspas, né, que não vai ser lucrativo, mas uma experiência que não tem valor, não tem valor. E é resguardado pela lei. Ela é resguardada pela lei, esse tipo de aplicabilidade. Pois é. E gostaria só de salientar que os dados que nós citamos aqui, principalmente na questão das casas, das obras irregulares, são encontrados no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Brasil. Aliás, são dados recentes, dados publicados em julho de 2021, que foi uma pesquisa feita. Então, é uma pesquisa feita bastante atual e traz a realidade dessa problemática para o momento que estamos vivendo, principalmente. E para finalizar nosso podcast de hoje, no nosso episódio especial sobre a Lei 11.888 e trazer essa perspectiva das suas problemáticas de não implementação, discutimos sobre o que foi essa lei, né, do que ela trata, para quem ela atende e além das suas problemáticas de implementação, além do município de Santarém, dos municípios do oeste do Pará e para todo o Brasil principalmente. Sem esquecer a grande novidade que o Samuel trouxe para nós, que é a efetivação da nossa empresa júnior do IFPA, né? Esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima.